Jesus esteja à vontade. Boa noite, então, a todos. Boa noite. Gente, eu tô com um pouco de tosse, então de vez em quando a minha voz vai embargar e vou dar uma tossidinha, tá? Normal. Tô saindo de um resfriado, mas que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Então eu vou falar um pouquinho sobre o bendito véu do esquecimento. É um tema que eu gosto muito, porque de vez em quando a gente ouve as pessoas dizendo, hoje eu ouvi agora no carro, vindo, dando carona com uma amiga, ela falou, ai, sobre o que é a tua palestra? É sobre o bendito véu do esquecimento. Puxa, era pro meu marido, porque ele vive dizendo que não acredita em reencarnação, porque ele não lembra. Né? E quantas vezes a gente ouve isso das pessoas? Não pode ter outras vidas, outras existências, porque a gente não lembra. Mas agora levanta a mão aqui, qual de vocês lembra o que fez quando tinha 4 anos? 3 anos? Ninguém lembra. Tá ok, o Rogério talvez lembre de algum episódio, dia do aniversário, quem sabe, mas o dia que não era seu aniversário e nenhum momento muito importante da tua vida. Talvez não lembre. Existiu? Existiu. Mas a gente não lembra. Ah, então não existiu. Então, é fácil de responder pro seu esposo, né? Que não é porque nós não lembramos que não existiu. Então, vamos entender um pouquinho dessa dádiva que é o véu do esquecimento, né? Mas antes de adentrar bem o tema, mãe, não chora, mãe, que eu começo a chorar também. Né? Não dá. Então, assim, ó, vamos primeiro lembrar Deus e os atributos da divindade, né? Um pouco do que é Deus, que é o Todo-Poderoso, que dirige a criação infinita, imaterial, perfeito, imutável, suprema sabedoria, suprema justiça, supremo amor. Ele erra? Não. De forma alguma. Então, se ele colocou essa dádiva, que é o véu do esquecimento das vidas pregressas, para nós, é porque é o que nós precisamos. Então, tudo que Deus nos dá é para o nosso bem, por mais que agora a gente pode não entender, né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas se eu soubesse o que eu fui na outra vida, onde eu errei, seria mais fácil. Se essa informação lhe for necessária, ela vai vir em intuição, em sonho, né? Mas então lembrando, Deus já não faz nada que não seja para o nosso bem. Então, o véu de esquecimento é necessário e temos que dar graças que nós temos ele. Esquecimento do passado. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Vamos tentar entender um pouquinho o que é ser útil. No Livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, esquecimento do passado. Kardec pergunta, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta dos espíritos, não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Quando a gente sai do escuro e entra no claro, assim, né, a gente fica meio ofuscado. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, o esquecimento é temporário. Nós não esquecemos. Está dentro da gente, mas está inacessível no momento. Imagina que nós tenhamos em torno de 600, 700, 800 existências. Imagina se tivesse tudo acessível. Não teria como viver. Então, estará acessível apenas o que você precisa. Eu não esqueci, só não está acessível. O transe da reencarnação demonstra preocupação para a vida presente. Então, a preocupação desse esquecimento, essa preocupação que Deus teve em nos dar esse véu do esquecimento é para a nossa vida presente. Nós precisamos não lembrar de tudo. Com o esquecimento das vidas passadas, poderemos nos concentrar no hoje. Do que hoje eu preciso melhorar, aprimorar hoje. A lei é de amor. Então, para que lembrar de coisas que nos deixariam constrangidos?
Tem a lei do progresso também. E a lei do progresso, já sabemos que nós não retrocedemos. Nós sabemos que a cada encarnação nossa, nós estamos iguais ou melhores. Retroceder, não. Então, o que a Jerusa é hoje é melhor ou igual, no mínimo, igual do que eu era na vida anterior. Então, por que olhar para trás? Para mim melhorar hoje, basta eu olhar para a Jerusa hoje, ver as minhas más tendências, perceber e melhorar. Eu não preciso saber o quanto ruim eu já fui. Eu já sei o que eu sou ruim agora. Então eu não preciso olhar para trás, né? Agora voltando um pouquinho lá no Velho Testamento, quando Caim contou: matei meu irmão Abel. Sua consciência estava no estado lastimável da culpa. A culpa que torna toda a paisagem obscura, tristonha. O Criador, no ímpeto do olho por olho, dente por dente, disse, isso lá no Velho Testamento: todo aquele que se vingar de Caim pelo assassinato de Abel será castigado 7 vezes. Deus então colocou um sinal em Caim para que o mesmo não seja reconhecido, que sem ser reconhecido, que não conseguisse feri-lo pelo erro dele de ter matado o irmão. E essa fala do Criador se repete várias vezes ainda entre nós. Ela é lá do Velho Testamento e a gente ainda acha que em muitas coisas é olho por olho, dente por dente. Numa visão determinista da lei de causa e efeito. Só que a gente esquece, Caim, filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel por ciúmes. E Deus então colocou o sinal para que fosse reconhecido. Está sim lá no Velho Testamento, né? Mas são tudo coisas para a gente pensar, analisar. Que sinal é esse que Deus colocou em Caim? Para que ele não fosse ferido pelo erro dele. Porque o erro dele vai ser a consciência dele que vai fazer ele melhorar. Não o outro apontar o dedo ou tentar feri-lo pelo erro dele. O que foi isso que Deus colocou em Caim? Lá, como colocam, né, no Velho Testamento. O sinal é o corpo humano. É uma nova reencarnação para Caim, para que ele não seja reconhecido e que ele perceba as más tendências e possa melhorar. Então, toda encarnação é para nos melhorarmos. A lei de causa e efeito, porque nós sempre achamos que quem fere deve ser ferido. Só que daí a gente esquece que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, não existe mais no nosso tempo hoje ainda o dente por dente, olho por olho, dente por dente. Porque se nós amarmos, apaga um monte de pecados nossos. Então já não cabe mais a gente ficar olhando dessa forma como ainda mostrava o Velho Testamento. Então vamos refletir. Por que Deus fez dessa forma? Para nos esconder? O esquecimento é o maior convite de Deus para a renovação. Então, o véu do esquecimento é um convite para nos renovarmos. Ninguém renova se não parar de olhar para trás. Como é que eu vou viver o hoje se o tempo todo eu estou olhando para o ontem? Eu não consigo olhar para frente se eu ficar olhando para trás. Então, esquece o passado. Vamos para frente. A pessoa mais importante da sua vida é quem você é hoje, agora, né? É a jornada evolutiva. Nós precisamos sempre lembrar, estou aqui para me melhorar. Então, o que hoje eu ainda tenho que tem que ser melhorado? Focar nessa melhora. Jornada evolutiva é para frente, é para cima. Não é ficar parado, depressivo, olhando para trás, e ficar chorando as mágoas. Convite para frente. Regressão de memória. Não queira saber o que você foi em outra encarnação. Busque observar o que você é hoje. Elimine o que for ruim e melhore o que for bom. Se Deus nos deu o esquecimento, é porque é necessário e melhor para nós. Não é liberado, então, como se ter certeza que o sujeito... por exemplo assim, eu vou fazer uma regressão de memória. Como é que você, se não é liberado, né? Como é que você sabe que aquela pessoa é séria se ela não está plantando um fake, como está na moda agora, né? Um fake na tua memória. E tu vai regrar a tua vida todo naquilo. É porque eu fiz isso, né?
Existem muitos casos que a regressão de memória é necessária, indicada por um psicólogo, por um psicanalista, por um psicólogo, psiquiatra, isso. Mas daí são casos específicos, né? Não é para todo mundo sair querendo fazer regressão de memória, porque há casos que você é melhor você não lembrar o que você fez. Lembrando, se hoje eu sou a minha melhor versão, para que lembrar? A gente sempre tem que lembrar isso. Se Deus não erra, Ele faz tudo perfeito para nós, Ele nos deu esse esquecimento, vamos tentar parar de tentar pensar. Né? Claro, até porque todo mundo quer ser a rainha e o rei, né? Ah, eu fui a rainha da Inglaterra, todo mundo acha. Tá, daí então eu vou fazer uma regressão de memória daquele ser que tu não sabe por que ele faz isso, ele cobra, não sei o quê, e você tem não se sabe se é isso, mas pode plantar um fake ali e dizer, não, você foi ruim, você matou 20 pessoas na tua última encarnação, tu tem que sofrer e tal. E daí tu vai ficar bitolado naquilo. Então tem que cuidar. Regressão de memória é em casos muito específicos, né? E também vai ser observado se você tem um trauma de infância. Às vezes nem precisa regredir para uma vida pregressa. Às vezes alguma coisa que você não está entendendo para melhorar hoje é alguma coisa que aconteceu aqui nesta existência, ali na infância. Então tem que ser com profissionais sérios para fazer toda essa análise. Então só cuidar, que todo mundo quer saber o que foi na vida passada, mas não é para saber. Pelo menos não por enquanto. O corpo físico é uma bênção, uma dádiva da providência divina. Porque é no corpo físico, quando nós reencarnamos, é que a gente tem o véu do esquecimento. Quando nós estamos aqui. Quando nós não estamos aqui, nós lembramos, porque nós temos essas lembranças. Só que quando nós estamos em vigília, nós não lembramos. Quando nós vamos dormir, que o corpo tem a emancipação da alma. A gente pode ter algumas revelações, algumas lembranças, mas o que for importante quando você acordar, puxa, eu tive um sonho sobre isso. Analise isso. Lá no introdutório com a Raquel, alguns anos atrás, a Raquel falava, analise os sonhos que vocês têm. Tenha do lado da mesa, da cama, um papel, um lápis. Anota, porque normalmente a gente acorda, lembra do sonho, mas logo depois tu vai contar pro marido, pro filho, tu já não lembra. Então anota. Porque às vezes, se tem alguma coisa que possa te ajudar, o teu anjo da guarda, teu espírito protetor, o espírito familiar, pode vir em sonho, conversar contigo, te dar algumas dicas, dizer, não vai por esse caminho, por ali tu já foi 257 vezes, não vai por ali, vai por aqui. Se for pro nosso bem, eles vão vir nos dar umas dicas, se for do nosso merecimento. Se a gente sintonizar com a espiritualidade boa, em sonhos nós vamos ter coisas boas. Então acordou, anotou, poxa, que legal. Tá, então é um sinal. Nós temos que fazer essa análise. Então se for para nós lembrarmos alguma coisa das vidas pregressas, ou vai vir numa intuição, ou vai vir num sonho. Então vamos prestar atenção. Nós temos ajuda o tempo todo. Depende da nossa sintonia com a espiritualidade boa. É que eu esqueço dessa coisinha que levanta depois. Convite à renovação. A família recebe um novo ser. Uma criança num corpinho lindo, pequenino. Por quê? Daí alguns dizem assim, né? Pô, mas eu já vivi 823 existências. Por que eu tenho que começar de novo? Começar lá na escola, começar 1 mais 1 é 2, A, B, C. Por quê? Se eu já vivi, eu já sei disso. Eu não poderia começar já da onde eu parei, então? Para todo momento, esse espírito que nós recebemos como filho, receba o convite da renovação. A infância é um belo canto, nos convidando à renovação. A aprender a andar, aprender a falar, tudo novo, renovando, fazendo diferente. Pais e mães, qual é o seu papel nisso? Nós somos os agentes da renovação para os nossos filhos? Nós estamos ensinando coisas boas, porque aquele ser que nasce no nosso seio da nossa família,
É um ser que Deus colocou para que nós colocamos no caminho certo. Nós estamos sendo essa renovação. Nós pais, avós, tias, madrinhas, irmãos, percebemos as más tendências dos pequenos que estão na nossa família e conseguimos incutir coisas boas, que nós temos essa competência, nós temos que ajudar o nosso próximo. Nós temos que o tempo todo observar as más tendências para conseguir corrigir muita coisa. Por isso a infância. Se a gente já viesse grande, na nossa evolução, a gente já viesse grande sabendo de tudo, eu ia já continuar errando. Eu não ia ter aquela infância de aprender com a mãe, com o pai, que seja quem estiver responsável por mim, coisas novas, de formas diferentes. Talvez numa outra encarnação eu tenha tido pais que não me colocaram coisas boas. E daí eu fui na minha má tendência e errei. Então eu vim de novo, uma mãe que tenha competência para me colocar no bom caminho, com um pai que tenha a rigidez que às vezes é necessário. Eu preciso disso. Só que, claro, pais, tios, avós, que estejam responsáveis, pensando na renovação. Aquele ser que está vindo do nosso seio precisa da nossa ajuda. E às vezes eles vêm para nos ajudar também, né? Então, assim, quantas coisas os pequenos nos ensinam. Então, não é porque eles são os pequenos que nós que temos que ensinar tudo. Porque tem cada coisa que vem dos pequenininhos para nos ensinar. O quanto amor esses pequenos não ensinam para nós. Quanto exemplo de simplicidade eles não ensinam para nós. Então, a gente sempre tem que estar observando todos ao nosso redor. Exemplos que apontam que é melhor não sabermos quem nossos filhos, parentes, foram nas vidas passadas. Então, por exemplo, assim, eu tenho um filho, por exemplo, que na pregressa ele foi um comerciante muito astuto, que deu prejuízo a no mínimo 10 pessoas financeiramente. É um espírito com um baita problema com dinheiro. Mas se eu for uma mãe relapso, eu não vou perceber que aquele meu filho, aquela minha sobrinha tem problema com dinheiro. E se eu for uma mãe que também faz coisa errada com dinheiro? Vamos ser dois errando. Então nós temos que observar as más tendências que os pequenos trazem. E nós temos que corrigir isso. Mas nunca é tarde. A gente pode corrigir um amigo que veio aqui com 30 anos, conheci agora e a gente já percebe, a gente pode se ajudar o tempo todo. Nós estamos aqui para nos ajudar, não só os nossos filhos. Pode ser que esteja agora alguém na sua casa que já se suicidou no mínimo 10 vezes. Esse espírito é muito propenso à depressão e ao suicídio. E se ele está num ambiente que não é observado, esse instinto, essa coisa que ele tem depressiva, você tem que observar. Nós temos essa competência para poder ajudar. Nós viemos um pouquinho antes, então alguma coisa a mais nós podemos ajudar. Por exemplo, assim, esse é um caso real que aconteceu, eu escutei numa palestra, que eu não lembro de quem, aconteceu num centro espírita lá da Bahia. O marido começou a ter um medo da esposa, um medo incontrolável, ele começou a ter muito medo. Primeiro ele começou a colocar na cabeça dele que ele estava sendo traído com todos os homens que a mulher dele parecia. Daí depois, não, passou, não é isso. O que ele começou? Ele começou a achar que a mulher dele ia assassinar ele. Ele não conseguia mais dormir do lado da esposa, ele começou a ter pânico da esposa porque a esposa ia assassinar ele. Então, com muita ajuda, atendimento fraterno, observar, é um tratamento de muito tempo, foi observado e daí foi dado a ele essa possibilidade de lembrar, tanto para ele quanto para a esposa, que os dois já vieram como marido e mulher, e realmente ela assassinou naquela mesma época do casamento ele na vida pregressa. E ele lembrou disso, por isso o medo que ele não sabia explicar. O medo incontrolável, e depois que ele tinha certeza que ela ia assassinar ele. Foi uma memória que foi colocada para ele.
com muito trabalho, eles já estavam tentando se separar, tinham filhos pequenos, mas daí com muita ajuda, com muito amor envolvido, conseguiram. Pô, mas nós estamos juntos de novo. Nós viemos para nos amarmos. Isso tu fizesse lá. Então muito amor, muito tratamento, amor. Conseguiram. Estão casados ainda hoje e tal. Então é um fato real. Então foi alguma coisa no relacionamento deles, deu um gatilho no homem, que ele começou a lembrar disso. Então algum gatilho deu. E daí voltou aquilo tudo. Mas conseguiram resolver. Então, normalmente, nós sempre voltamos nas mesmas famílias, com as mesmas pessoas, enquanto nós precisarmos aprender a amar. Enquanto nós não amarmos todos que estejam perto da gente, respeitar, nós vamos voltar junto. Às vezes eu brinco, né? Vamos amar, senão eu vou vencer a mesa na outra vez. Porque se eu não estou amando enquanto é irmã, vai vencer a mesa grudada. Então assim, nós temos na nossa família todo o arsenal do que nós precisamos para nos melhorarmos. Esses dias até usei como exemplo, né? A nossa família é a nossa faculdade. O meu marido tem tudo que eu preciso para me melhorar. Se ele está me tirando do sério, é porque eu ainda não tenho a paciência. Se o meu filho é muito nervoso, é porque eu ainda não consegui trabalhar isso nele e eu tenho que me melhorar para dar o melhor exemplo. Eu estou só dando o exemplo, meu filho. Qualquer semelhança com a realidade. Qualquer semelhança com a realidade. Então assim, nós estamos para nos melhorarmos o tempo todo, para nos ajudarmos, mas para isso nós precisamos ter a reforma íntima. Nós precisamos olhar dentro da gente e observar o que nós precisamos melhorar e o que o outro precisa da nossa ajuda. Então, não podemos mais viver a vida simplesmente por viver. Acordei, tenho que trabalhar. Gente, já passou isso. Essa época já passou. Nós estamos aqui, nós sabemos que nós estamos numa fase planetária bem importante, que é a transição planetária, e nós precisamos, jornada evolutiva para frente e para cima, para frente e para cima. Então, se a gente já sabe que nós temos algumas coisas, alguns erros, algumas coisinhas, isso deixa para a próxima encarnação. Não deixa para a próxima encarnação. Não deixa, dona Beth, não deixa. Vamos resolver agora. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, todo mundo já era santo, já era anjinho. Não é fácil, mas não é impossível, porque Deus nos dá todas as ferramentas que a gente precisa. Isso tudo tem um outro exemplo também, que também é verídico, aconteceu também lá na Bahia, essa mesma psicóloga contando numa palestra, entre dois irmãos que começaram a se degladiar, pequenos, um tinha 10, outro tinha 9, e começaram a se degladiar. Daí, uma família muito materialista, né, levou para um psicólogo, mas um psicólogo também muito materialista, tipo assim, não olhava o que tinha antes, estavam tentando ali, o que tu fizesse ontem? Mas tu puxou a orelha dele? Tipo assim, cuidando aqui, no que estava acontecendo aqui, mas o que eles tinham era alguma coisa de outra vida, alguma coisa que tinha que ser incutido mais amor, mais conhecimento, mais compreensão do que estava acontecendo. Eu não sou psicóloga, eu não sou dessa área, mas deve ter um leque de opções de tentar ajudar esses dois seres. E não foi possível, porque os pais não deixaram. Não, é alguma coisa aqui, é intriga entre eles, não sei o quê. E os dois se mataram. Porque não foram vistos que são seres imortais, que já tiveram N encarnações. Que se eles estavam tendo problemas agora e não tinha resposta no hoje, não está aqui a resposta. Está nas pregressas. Mas não quer dizer que eles tenham que saber o que foram na vida anterior. Mas incutir neles que eles são seres imortais, que talvez já tiveram problemas, mas se estão juntos, os irmãos, é porque tem que se amar. Então assim, tem formas de ajudar. Muitas formas. E a doutrina espírita é muito consoladora nisso. Nos explica tudo.
Não tem nada que a gente não tenha resposta na doutrina. O Evangelho de Jesus todinho ali. Então assim, tudo se resolve com amor. Então, entre os dois ali, eu não sou especialista, não sei, mas teria como resolver. Porque se não tivesse aquele caso para ser resolvido, a providência divina não teria colocado eles tão juntos. Teria deixado um crescer espiritualmente primeiro, o outro em outro canto, um na China, o outro no Brasil. Não, se foi colocado os dois juntos é porque tinha condições de o amor acontecer. Que pena, não deu. Vai vir para uma próxima, né? De repente vem os siameses na próxima, mas tem formas, né, de fazer, mas não deu. Mas como há casos, como não é observado que nós somos seres imortais, que nós temos várias coisas a ser melhoradas, né? Então, o quanto nós somos abençoados por nós estarmos na doutrina que nos ensina isso. Que eu não sou Jerusa só de quando eu nasci agora e até agora. Tudo que eu sou é só isso. Não, eu trouxe tanta coisa boa, mas tanta coisa ruim, né? Então, muita coisa meus pais. Desculpe, alguém tem uma moto branca GMK que está estacionada aqui na frente? Só para ela poder tirar o carro. Desculpa. Não, beleza, eu já fui para minha colinha. Então, isso tudo que eu tô falando é para assustar? Não, é para renovar. É para a gente olhar para aquele ente querido difícil e renovar. Se eu tô fazendo sempre a mesma coisa, eu sempre ajusto aquele problema quando alguém faz ali a minha irmã faz alguma coisa que eu não gosto, eu sempre faço igual. Eu brigo e viro a cara, espero ela vir. Tá resolvendo? Não está. Então, renove. Agora. Tá, eu tô fazendo sempre assim. Não tá resolvendo. Eu tenho um entendimento que não tá resolvendo. Eu tenho como observar que não está. Então, vamos fazer diferente. Renovar. Se toda vida, pelo mesmo motivo, eu brigo com meu esposo. Sempre. Aquele gatilho dele começou a roncar, não trouxe o... sei lá, estacionou o carro num lugar que eu não gosto. Aquele gatilho, sempre resolvo da mesma... Por que tem alguém rindo? Da mesma forma. Não trouxe o pão da padaria, pelo amor de Deus. Eu sempre recebendo. Veio o pão? Não. Faz diferente, compre o pão você. Se aquilo lá vai fazer com que vocês dois não briguem mais. Observe que a providência divina coloca na nossa vida, nós atraímos para a nossa vida aquela pessoa que vai nos dizer e nos mostrar aonde nós precisamos melhorar. Por que eu casei com aquele que me tira do sério naquilo? É porque ele é o errado. É ele que tinha que estar aqui escutando. Meu Deus, ele tinha que estar aqui escutando isso que eu estou falando. Não. Às vezes ele precisa de ajuda sim, mas eu também preciso. Então assim, é como eu falei esses dias, faculdade. Vamos pensar que agora eu vou para a pós-graduação. O meu marido, o meu filho, a minha mãe, a minha sobrinha, a minha avó, me traz tudo para me mostrar aonde eu preciso melhorar. Se a Mariaquinha me tira do sério em tal situação, talvez ela tenha o que melhorar, mas se ela está me tirando do sério, alguma coisa ela me pegou. Opa, vamos observar. Reforma íntima, vamos nos observar em todas as nossas relações. No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa vida familiar, aqui dentro do Centro Espírita. Então vamos mais alguns exemplos. Pode estar no bercinho da sua casa uma criança encantadora, fofinha, fofinha, mas que traz desvios na área da sexualidade de 2 a 3 mil anos atrás. E que nessa encarnação, você como mamãe, você como papai, vai receber essa criaturinha na sua casa e já ali na salinha de evangelização, já vai se encontrar com 10 ex-amantes. Ali nessa linha de recreação, de evangelização já. Ela já vai reencontrar ali. É aquela criança que já indizica com a outra. Como é que tu como mãe vai agir? Lembrando que nós temos que renovar, ajudar.
Então, é assim, ó, eu gosto muito desse exemplo do leite derramado, tá? Culpa. Meu Deus, eu derramei o leite, o que eu vou fazer? André vai me matar, eu manchei toda a paninho aqui do centro espírita. Isso é culpa. Meu Deus, eu derramei o leite. Pera. Vou lá, vou pegar um paninho, vou limpar e vou lá no supermercado comprar um outro leite. Responsabilidade. Nós sempre temos que lembrar disso. Nós não temos que ter culpa pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que procurar que nós temos responsabilidade para resolver. E não culpa. Culpa te estaciona, responsabilidade te coloca para frente. Vamos cuidar, analisar, educar os espíritos ao nosso redor, observando as más tendências. A criança pede para ser orientada. Mostra os seus desejos e os seus pendores. Basta enxergarmos o convite para a renovação. E nós adultos também conseguimos perceber. Conseguimos nos analisar e identificar nossas más tendências e irmos corrigindo, renovando. Trabalhando com Jesus sempre. O convite da renovação é diário. O registro de tudo está em nós. Às vezes podemos acessá-los. Às vezes nos vem como intuição. Às vezes como sonho, como eu já falei, né? A melhor coisa assim, às vezes meu Deus, mas meus filhos são perfeitos. Então eles vieram perfeitos. Eu não observo nada que eu possa ajudar. Eles são perfeitos, obedientes. Troque de filho. Pega uma tarde o filho da vizinha e dê os seus para a vizinha. Em meia hora a gente cataloga o defeito dos filhos dos outros. Rapidinho. Às vezes a gente não enxerga porque é muito humor. Mas a gente precisa observar. Escutar o que a professora fala lá, ó. Teu filho está fazendo isso. Na outra semana teu filho fez de novo. Na outra semana, meu Deus, que professora chata. Né? A evangelizadora. Nós temos muita ajuda. Às vezes a gente não consegue observar mesmo. É difícil porque a gente pegou do bercinho, é o nosso neném, mas eles têm alguma coisa que tem que melhorar. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. É muito difícil estar nos nossos bercinhos, nas nossas casas, algum missionário. É bem difícil. Pode existir, mas é difícil. Poxa, mãe. No Livro dos Espíritos, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Resposta: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-los abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. A reencarnação é uma bênção. Nos descomplica a vida. Deus descomplica a nossa vida, deixando inacessível tudo que nós não precisamos saber agora. Então, se Deus não erra e a gente não lembra, melhor assim. Livro dos Espíritos também. Nas existências corpóreas de naturezas mais elevadas do que a nossa, é mais clara as lembranças das anteriores? Sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Espíritos já equilibrados não têm problemas de lembrarem do que passaram. Tá, como é que a gente vai entender isso? Hoje, né, Jerusa, eu lembro do que eu aprontei na adolescência. E não foi pouca coisa, mamãe sabe. Mas hoje eu consigo falar sobre isso de boa, porque eu sei que eu já me melhorei. Então, quando nós estivermos em mundos mais adiantados, nós estivermos mais depurados, não tem problema de lembrar o que eu fiz nas pregressas, porque eu sei que eu já melhorei. Mas hoje, se a gente não lembra, é melhor não lembrar. Bendito o véu do esquecimento. Então hoje eu até brinco, conto pra mãe coisas que ela ficou sabendo agora de adulto que eu aprontei lá na adolescência. Ela não sabia de muita coisa. Quando a minha mãe ia dormir, meu Deus, a Jerusa Ru. Então assim, hoje eu conto porque eu sei que eu aprontei, foi peraltices. Quem nunca fez? Mas hoje eu sei que se ela tivesse me pego fazendo aquilo, ela teria me dado uma surra. E ela não estava errada se ela tivesse feito isso. Então hoje eu sei, hoje eu consigo falar sobre isso porque eu já me melhorei. Então eu espero, na próxima encarnação, naquela mesma época da adolescência, eu não faça as mesmas coisas, que eu acho que eu já aprendi. Mas vou ter que passar pela prova para, né, aquelas coisinhas vêm de novo para me dar vontade. Então agora vamos lá na Gênese, caracteres da revelação espírita.
A dúvida quanto ao seu destino e ao nosso não existe mais. O desencorajamento se faz ante a esperança, entretanto, outros resultados vêm fecundar essa revelação. Deus permitiu que se erguesse o véu do invisível, considerando que a humanidade está amadurecida para penetrar os mistérios a seu destino, para contemplar novas maravilhas. As manifestações não têm nada de extra-humano. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e lhes dizer: nós existimos. Logo, o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro o pertence assim como a vós. Vosso caminho estava nas trevas e viemos clarear. Então, as manifestações, né, nos vêm dar a comprovação das vidas, da continuidade da vida, né? As revelações e manifestações existem, mas não para matar a nossa curiosidade. Uma mesa mediúnica não é para ficar vindo trazer recadinho para isso, recadinho para aquilo. Eles não estão aqui para vir fofocar de como é lá. As manifestações existem, revelações existem, mas é tudo muito sério. Não é, a espiritualidade não vem para ficar fofocando. Então, se você vai naquela cartomante que fica fofocando sobre as coisas, desconfie, né? Que é um espírito superior. Eles não estão para ficar fofocando. Programação reencarnatória. Nós participamos dela muitas das vezes e fomos nós quem pedimos que assim fosse. Escolhemos as provas, sabíamos o que precisávamos passar para melhorar. O que interessa hoje, quem fomos na vida passada? Se eu estou tendo essas dificuldades na minha vida hoje, é porque eu preciso delas. Não interessa o que eu fiz antes. Interessa que se eu estou encontrando esse tipo de dificuldade, é porque eu tenho que me melhorar. Bendito o véu do esquecimento. Vamos focar no hoje. Nos melhorarmos hoje. Ajudar aos outros, os nossos familiares, a se melhorarem hoje e todos os dias. Boa noite. Por gentileza, o dono da moto, a vice que está ali no portão, depois do poste, poderia retirar para mim poder entrar? Não sei de quem é a vice. Ó, aqui é fácil de entender com mais algum exemplo, tá? Um aluno que ficou em recuperação em 2 matérias. Para ele conseguir focar nessa matéria, passar na recuperação e não perder o ano porque ele gosta muito da turma, ele quer continuar com essa turma, ele quer ir para o terceirão com essa turma, mas para isso ele precisa focar no matemática, no português, na prova, ele vai focar na prova para conseguir passar e continuar com aquela turma. É a mesma coisa. Se nós identificamos algumas coisas que nós precisamos melhorar hoje, algumas dificuldades dos nossos entes queridos, vamos nos melhorar hoje. Porque para a gente continuar as nossas existências com os entes queridos, se nós não nos melhorarmos no que nós precisamos hoje, eles vão e a gente fica. Então é a mesma coisa que um aluno que precisa focar. Vamos focar no hoje. Vamos nos observar hoje. Quando nós desencarnarmos e vermos o porquê nós passamos por aquilo, a gente vai entender. Mas hoje o importante é a gente se melhorar. Observar, melhorar e ajudar. Eu estou aprendendo a fazer isso. Eu acho que eu não aprendi. Passou, tá abaixo. Juro? Tá ali já? Tá ali. É demais isso. Tecnologia. Na próxima já vai automático. Não, próxima já tem automático. Eu falei que eu não aprendi? Vamos lá de novo. Cadê? Ali. Perto disso. Eles adoram, eu não entendo, eles brigam tanto, gente. É muito engraçado esses casais, sabe? Eu acho que tudo é insegurança da parte, sabe? Verdade. Tudo que gosta dela, ele é apaixonado, você manda na cara. Sinto nesses dois. Então, é isso, eu vou entrar. Amanhã a gente fala. Mari, eu tô gostando tanto de você, sabia? Também, Rafa. Tem o quê? Uns 2 meses que a gente tá ficando, né? Mas parece que eu te conheço há tanto tempo. Engraçado que eu tenho essa mesma sensação. Eu te amo. Eu também.
Foi? É você? Claro que sou eu, né, Mari? Não vai dar. Não vai dar o quê, Mari? Você não quer me beijar, é isso? Não, eu não quero te beijar, eu não quero te abraçar, eu não quero nada com você. Mas por que, Mari? Eu não tô te entendendo. Ah, não tá me entendendo, Rafael. Ou eu devo dizer, feitor jumento. Hã? Que lá em 1700, naquelas fazendas de café, enquanto eu trabalhava feito uma escrava, você Eu? era feitor jumento, que dava uma chibatada nas minhas costas, eu lembro muito bem. Você tá ficando maluca, Mari? Não vai bater mais ninguém, não. Já saiu a nossa lei. Lei Maria da Penha? A lei áurea. Calma, Mari. Calma. Deixa eu falar com você. Olha só. Se eu fiz mesmo tudo isso com você, me perdoa, Mari. Eu não me lembro, tá bom? Talvez a gente venha se encontrar nessa vida justamente para que eu possa me redimir com você. A vida é assim, Mari. Ela nos dá oportunidade para que você possa corrigir seus erros do passado. Deve ser por isso que a gente não se lembra. Olha só, olha pra mim, Mari. Olha pra mim. Eu quero fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Deixa eu tentar, Mari. Me dá essa chance. Não. Deixa. Não quero. Partiu que louco! Você? O que foi? Tá precisando de ajuda? É você sim. Eu o quê? A gente tem que se casar. Casa? Não, mas eu já estou casado. A gente tá tão feliz lá na Itália com os nossos quatro bombeiros, você não lembra? Não te conheço. Eu não sei você. Mas por que, Didio? Que isso? Por quê? Por que com essa maledeta, Didio? Não. Nossos quatro bombeiros, Didio! Você é maluca, eu não te Didio, se conheço. inscreve no canal, Didio! Nós precisamos de seguidores, Didio! Não, você é maluca, me deixa em paz. Que isso, eu nem Didio, volta aqui, conheço. Didio! Que Se isso? inscreve no canal, Didio! A gente Não. precisa compartilhar, Didio! Imagina se a gente se lembrasse, gente. Não tem condições. A gente não conseguiria viver com tanta informação engraçada, trágica. Não, a gente não teria condições. Bendito velho esquecimento. Agora como é que tá? Eu vou aprender. Não vou dizer que vai ficar para a próxima encarnação. Eu vou aprender. Devlin? Você é mamãe? Missionário. Ali. Ele também aprendeu. Então, nada melhor do que Chico Xavier, né? Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Eu sempre gosto de dizer de onde eu tirei, né? Toda a palestra. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gene e aquele exemplo de Caim com a Bíblia, né? Então, que a paz de Jesus esteja conosco. Renovação sempre. Boa noite. Puxa saco. Jerusa, muito obrigada. Jerusa é evangelizadora na nossa casa e contadora de história. Então, vamos fazer a oração final, para depois irmos para o passe. Vamos fechar os nossos olhos novamente, mentalizar Jesus, rogando a espiritualidade que nos envolva em suas energias amorosas, que envolva todos os nossos familiares, amigos, encarnados e desencarnados, todos aqueles que estimamos. Que o nosso final de semana seja cheio de luz. Que assim seja.